Vamos orar pela palavra nessa noite. Pai, mais uma vez entramos na Tua presença. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, clamo que o Senhor nos ajude nessa hora. Tua presença, Santo Espírito, porque o Senhor é quem fala conosco e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Clamo, Senhor, que pela Tua misericórdia, Senhor, envie anjos sobre este lugar, sobre cada mente, cada coração, sobre as pessoas que estão me acompanhando em casa e aqueles que ainda ouvirão em algum momento essa mensagem. Clamo, meu Deus, por Tua misericórdia. Quebra, Senhor, toda ação do mal, toda força das trevas, toda opressão maligna, toda dispersão satânica. Ah, meu Senhor, como diz na Tua palavra, aqueles demônios que vêm para comer a semente que é semeada, tira, meu Deus, deste lugar, da mente, do coração dos que aqui estão para ouvir a Tua palavra nesta noite. Clamo, Senhor, por Tua misericórdia. Me coloco, Senhor, debaixo da Tua graça, Pai. Necessito dessa misericórdia do Senhor, porque não sou melhor do que ninguém que está aqui neste lugar. Tua palavra que tem falado ao meu coração, Senhor. Dai-me graça, Senhor, e a Ti, somente a Ti, seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias, essa semana, um influencer que ele fazia muitos vídeos baseados no cotidiano das igrejas evangélicas. Gostava muito dele, gostava especialmente porque ele colocava muito sobre os músicos. Já mandei alguns deles até pro Vander. Era um humor muito bem feito, muito criativo. E ele então brincava com esse cotidiano, coisa de crente que só crente mesmo entende. Fez muito sucesso, cresceu bastante. Mas nessa semana ele fez um vídeo numa entrevista que ele deu, e ele começou a dizer umas coisas que eu me assustei. Ele começou a dizer especialmente que Jesus, ele não traz felicidade. Ele disse: Jesus não dá felicidade. Isso é uma grande ilusão. Ele dizia basicamente que, olha, na igreja é tudo muito opressivo. Isso eu aprendi na igreja. A gente já começa devendo. A gente aprende que está tudo errado, que tudo é pecado, e que de repente Jesus vai lá e morreu. Eu não pedi para Jesus morrer, não pedi para ninguém morrer por mim. É como se alguém pagasse, você tivesse devendo lá o Serasa e alguém pagasse lá a conta, e aí você, puxa vida, obrigado, mas eu não precisava que você pagasse essa conta para mim. Em algum momento eu ia dar um jeito disso. Isso não tem alegria, não tem felicidade. É tudo pecado, pecado, pecado. Ele dizia: é muito fácil na igreja você saber o que é pecado. Se te faz feliz, isso é pecado. Foi basicamente essas palavras dele. Eu meditando sobre isso e vi que algumas coisas ele tem razão e outras coisas ele está totalmente equivocado. Mas isso me trouxe um peso muito grande no coração, porque me colocou como culpado e me deixou em mim, em meu coração, uma parte dessa responsabilidade como pastor e como pregador do Evangelho. Porque nós falamos isso o tempo inteiro. Nós falamos do grande amor de Deus. Nós anunciamos em todo o tempo o Evangelho das boas novas. Nós chamamos as pessoas e desafiamos elas nisso. Olha, você quer ser feliz? Aceite a Jesus. Cantamos: alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Falamos para as pessoas o tempo inteiro: Jesus te ama.
Achamos que o mundo é um mundo carente de amor, carente de atenção. Queremos que as pessoas experimentem o amor de Deus, então falamos isso o tempo inteiro: Jesus te ama, Jesus te ama, Deus é bom, vem para a igreja, você verá o quanto a sua vida será melhor, o quanto Jesus vai mudar a sua vida, o quanto você vai ter paz, alegria, felicidade na vida. Isso é verdade. É a verdade que nós falamos e que convém para as pessoas, especialmente no tempo que vivemos hoje, mas isso é assim desde que mundo é mundo. Mas nós, como pregadores, achamos que o mundo está ali necessitado de experimentar esta alegria, este amor, e aí a gente leva estas verdades que são muito convenientes, que Deus te aceita do jeito que você está, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. São verdades maravilhosas, bem convenientes para falarmos para as pessoas neste mundo. Isso convém falar. Mas Deus queimou o meu coração nesses dias, depois disso e de alguns estudos, e o Senhor, foi por isso que eu enviei para vocês nessa noite. Eu quero falar de uma outra verdade da Escritura, que é uma verdade inconveniente. Essa quase a gente não convém falar muito, a gente quase não fala. E Deus tem cobrado e pesado o meu coração ao ver aquele homem, depois de tudo que ele disse, de tudo que ele passou, a visão que ele tem de Deus, a forma como ele coloca de Deus, a maneira como ele observou o amor de Deus, lhe foi tudo conveniente. Mas nessa noite eu quero falar com muito temor no coração uma grande verdade bíblica, talvez inconveniente para o mundo que nós vivemos hoje, porque não quer ouvir sobre isso. Deus é amor, mas hoje eu quero falar sobre a ira de Deus. Romanos, no capítulo 1, versículo 18 em diante. Se você está aí, vai acompanhar comigo aqui no telão, eu vou ler e ouça a leitura. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhante à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas paixões do próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que tais assim procedem. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Esse texto no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a um povo que era um pouco judeu, mas a maioria não era, na grande capital do Império Romano da época, na grande cidade de Roma. Ele tinha como objetivo, como ser humano ali, levar a mensagem do evangelho que ele estava pregando aos judeus e aos gentios, e ele queria iniciar uma obra missionária na Espanha. Então ele escreve toda essa carta, embora nunca tivesse estado em Roma antes. E ele então faz esse grande tratado. O livro de Romanos é extensamente discutido. Semana passada eu tive 17 horas de estudo só sobre o livro de Romanos, e o meu professor disse: olha, eu lamento porque a gente não conseguiu nem arranhar a superfície de todo o livro. Como trabalho, ele me mandou um livro de 1.300 páginas para ler, e disse: escreva sobre isso. É um dos livros mais lidos, e foi através dessa passagem no livro de Romanos que começou a reforma protestante, quando diz: o justo viverá pela fé. Tem pessoas que dedicaram a sua vida toda para ler este livro e pregar sobre ele. O povo vivia naquele tempo no Império Romano, uma grande cidade, era conhecida como a Grande Joia, era conhecido a capital não só do Império de Roma, mas de toda a humanidade. Eles achavam isso, tamanha era a grandeza de Roma naquela época, a grande Roma. Paulo então escreve e começa a mostrar a situação daquele povo. E no meio daquelas pessoas ricas, bem-sucedidas, pessoas escravos, gente de todas as formas, você vê no capítulo 16, as pessoas dos quais ele menciona. Ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu. A pregação e a mensagem dele começa a trazer a palavra ira. O termo ira, se você buscar, eu fiz questão de colocar isso no dicionário, substantivo feminino, se refere a um sentimento intenso, permanente, de ódio, mágoa, rancor, que normalmente é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. A palavra tem origem latina, se refere à fúria, violência. A ira é considerada uma das emoções mais intensas e frequentemente sentidas cotidianamente. E aí você tem definição dos psicólogos, você tem definição dos médicos, tem definições filosóficas da ira. Ira é isso, essa inconformidade, este sentimento que dá uma coisa no coração, dá uma raiva. Curiosamente, é também um atributo de Deus. Nós chamamos na teologia de um atributo comunicável de Deus. Ou seja, Deus na sua essência, ele também se ira. E esse atributo de Deus, ele passou ao homem quando criou a sua imagem conforme a sua semelhança. De modo que ira não é necessariamente mal. Embora a Escritura nos mostre, ao se tratar do ser humano, ele diz que tem que ter ira, mas não pode pecar. Em Efésios capítulo 4 ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque para o homem a ira muitas vezes se manifesta no pecado. Mas Deus não. Deus, ele possui ira. Deus fica bravo. Deus fica com raiva. E Deus manifesta a ira dele. Deus está com raiva do ser humano. Deus está irado com a humanidade. A ira de Deus se revela. Deus sente raiva.
e nós deveríamos ter também esse atributo, embora, como eu disse, muitas vezes se manifesta de maneira errada. O texto diz que a ira de Deus se revela por causa da injustiça, por causa da impiedade. Deus olha do céu para a terra, ao ver o ser humano pecando, isso deixa ele com raiva, deixa ele raivoso, isso se manifesta. Nós, os seres humanos, que temos ira em nós, dadas pelo próprio Deus, e às vezes descambando pelo pecado, e até mesmo para a violência, muitas vezes errada, ficamos irados com tanta coisa, não é? A gente fica com raiva, irado porque um cachorro, a água, a energia acabou e agora você tem que tomar banho frio, porque perdeu, porque tropeçou. Você fica com raiva disso. Você fica irado porque seu escorregou. Você fica irado porque hoje é segunda-feira. Agora, tem uma ira que é necessária, que é uma ira contra a injustiça. Você tem que ficar com raiva daquilo que é errado. Isso é uma necessidade também do ser humano. Eu vi um dia, na internet, o pessoal tem experimentos sociais. E aí o camarada fez assim, pegou um homem com um velhinho, e ele então foi para a rua fazer como uma pegadinha. E ele começou a maltratar o velhinho. Vagabundo, levanta logo dessa cadeira, e tratando mal o velhinho. Tem gente que passava, ficava filmando. Um pastor falava assim, não fala assim com ele não. Outros chegavam e ficavam assim, assustados. Tem gente que corria porque viu que aquele homem estava destratando o velho e ficava assustado, com medo do homem até. E aí ele ia mostrando isso. E num momento apareceu um camarada que não disse nada. Quando viu falando, sai daí seu velho, o cara já entrou descendo tapa na cara dele. Respeita os mais velhos, pancada, não trata assim não, seu vagabundo. E ele não, é pegadinha o quê? E tapa na cara, e até que explicou que aquilo era uma brincadeira, mas eu achei bom ele tomar uns tapas. A gente fica com raiva de tanta coisa, mas nem sempre ficamos com raiva da coisa certa. Às vezes a injustiça, o erro, o mal, o pecado, ele não nos move. Mas o coração de Deus sim. E eu perguntaria, será que Deus tem razão para ficar com raiva do homem? Irado, porque o texto diz claramente, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Essa é uma grande verdade, que Deus está irado, Deus está com raiva. Você já ouviu falar isso? Que Deus está com raiva de você, que Deus tem raiva de você, que Deus está irado pela sua vida. O texto sagrado vai revelar sobre isso. Paulo diz, por que Deus estaria irado comigo? Mas Deus não é amor, e o texto sagrado diz, Deus está com raiva de você, Deus está irado. Sabe por quê? O texto diz, olha, porque Deus ele se manifestou ao homem. Desde que mundo é mundo, diz o versículo 19. O que de Deus se pode conhecer? Teve duas maneiras que Deus, digamos, se revelou ao homem. Deus se manifestou na criação e Deus se revelou pela sua palavra. Ao falar da criação, o texto diz, Deus se manifestou ao homem, Deus se fez conhecer, deixou-se conhecer ao homem, através das coisas que foram criadas. O versículo 20 é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus deixou conhecer os seus atributos, seu eterno poder e sua divindade. É só olhar para a criação. O que o apóstolo queria dizer aqui é que desde que mundo é mundo, ninguém é indesculpável, porque simplesmente observando a própria criação, você pode ver que existe Deus, que Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente. As pessoas hoje podem estudar, ele pode saber muito sobre uma coisa, e aquilo que ele sabe hoje e amanhã, outros sabem mais do que ele.
Mas o atributo da onisciência de Deus é dizer que Deus sabe tudo sobre tudo, e ao mesmo tempo que Deus pode tudo segundo a sua vontade, que Deus está em todo lugar, e não há nenhum lugar, nenhum momento, nem na localização do universo e nem na localização do tempo. Deus está no passado, no futuro, no presente. Isso é onipresença de Deus, e tudo isso Ele deixou-se conhecer através da sua criação, depois revelação da sua palavra. É só olhar para a natureza. Você imagina, o ser humano olha e tenta explicar, mas desde que o mundo é mundo, só olhar e dizer: isso aqui não pode ter sido uma coincidência, não tem nenhum outro lugar assim no universo, até hoje não se descobriu. Um dia eu vi uma reportagem interessante, um artigo interessante, Lucimeiro, que eu lembrei de você, porque o camarada chegou estava exemplificando, ele disse: a pessoa chegou numa padaria e pediu um bolo. Quando olhou, viu ali um bolo bonito, e aí ele perguntou para a atendente: foi você que fez esse bolo? Era um bolo de aniversário? Ela disse: não, esse bolo aqui é fruto de um acidente. Havia um caminhão de supermercado que ele sofreu um acidente, ele tombou, e aí os ingredientes se misturaram, ovo, açúcar e a farinha de trigo, e ali o fogo assou, e ali tinha o leite, e o leite se misturou com o açúcar, e ali eles juntaram tudo e fez esse bolo bonito. Foi tudo uma coincidência de um grande acidente. Você acreditaria numa coisa dessa? Se você não é capaz de pensar numa barbaridade dessa com um bolo, é lógico que ao olhar toda a criação, o ser humano pode dizer: eu sou muito pequeno, existe uma divindade, está acima de tudo, que criou todas as coisas. Deus se manifestou através da criação. O ser humano, ele podia olhar para tudo isso e saber: existe uma autoridade acima de tudo isso, tem um poder que é muito maior do que o meu, tem um conhecimento muito maior do que o meu, existe uma divindade maior do que a minha. E ao falar sobre isso, ele se referia especificamente ali ao poder que o ser humano tem, que os romanos se achavam que eram deuses da vida. E isso não é diferente do ser humano hoje, que acha que tem um Deus, o rei na barriga. Ao invés de ter Jesus no coração, o rei no coração, tem o rei na barriga. Isso é muito simbólico. O texto ele continua dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ele começou, o ser humano, ao ver isso, ao invés de dizer: existe Deus, Senhor soberano, ele se anulou, ele ficou. O texto é maravilhoso, ele diz: se tornaram, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essas coisas foram escurecendo o coração do homem. Verso 22 é maravilhoso: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O povo está doido. A humanidade aumentou o conhecimento, mas ficou mais louca ainda. Por que ele ficou mais louco? Veja o versículo 23: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança ao homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Sabe qual é o problema? Ao ver a criação, o homem ele se detém mais à criação do que ao Criador. Ele está impressionado. O ser humano ele fica impressionado de ver o microcosmo. Ele pega o microscópio, ele é capaz de pesquisar os átomos, os nêutrons, as células. Isso deixa o homem maravilhado com a criação. Ele olha o macrocosmo, fez agora telescópios que conseguem olhar longe no universo. Tudo isso deixa ele deslumbrado, mas ele não consegue olhar e identificar. Isso lhe cega os olhos, e ele está cada vez mais longe, se afastando de Deus. Por mais do que ele conquiste, por mais que ele tenha na vida, isso na verdade lhe obscurece o coração. E isso Deus diz: como é que pode olhar tudo isso, ver tudo isso que eu fiz e achar que o centro do universo é Ele mesmo? Que você é a coisa mais importante. Ao olhar a imensidão do universo, você se acha a última Coca-Cola do deserto. Você acha que é impressionante construir um telefone celular,
e não sabe que eu fiz o universo, como é que você pode ser louco dessa forma? E isso deixa Deus indignado ao manifestar a sua glória, manifestar o seu poder e a sua excelência, ao deixar o homem olhando todas as coisas e acha que Deus é o homem, que são as coisas que estão aqui, que é o próprio conhecimento que ele tem, a filosofia que ele tem, são os diplomas que ele tem, o dinheiro que ele põe no bolso, ele acha que é Deus. E Deus fica com raiva disso. Deus fica irado com uma ignorância dessa. Eu tenho PhD em Harvard, você é um ignorante, diz Deus. Isso não é nada, seu diploma não é nada, você não conhece nada. Será que todo esse conhecimento não dá para olhar para mim, entender que eu sou? E a pessoa olha e ama mais a criação, mais aos prazeres. E aí vem a história do rapaz, não é? Ele acha que a vida está em todos os prazeres da vida. Você esquece que Deus é quem criou tudo isso. Isso causa indignação de Deus. Deus reage de duas formas com isso. A ira de Deus se revela, se manifesta de duas formas. A primeira delas, diz o texto sagrado, é Deus entregando o homem às suas próprias paixões. O homem, ele é indesculpável diante de Deus, porque tudo Deus mostrou. Toda a glória, a graça dele, todo o poder dele está manifesto, primeiro na natureza, e agora está revelado pela sua palavra. Antigamente o homem poderia, e ele escrevia Romanos aqui, e ele dizia: todo homem, todo ser humano de toda a época, mesmo aquele que não tinha Bíblia, que nunca leu a Bíblia, ele tinha que ter no coração consciência de que existe Deus e dá glória a Deus, porque Deus se manifestou na própria natureza. Mas agora, mais ainda, porque Deus não só se manifestou na criação, Deus se revelou na sua palavra, e disse quem era. E o homem agora pode conhecer a respeito de Deus, ler a respeito de Deus, saber a respeito de Deus pela revelação das Escrituras. Por isso, todo homem ele é indesculpável. Coitadinho do índio que está lá no Amazonas, que nunca ouviu o Evangelho, mas a palavra de Deus, ou a revelação de Deus, ou a manifestação de Deus estava lá. No entanto, ainda assim, corrupto, porque o coração do homem desesperadamente corrupto, o coração do homem tende para o mal. Há uma lei aí que eles estudam, que eles falam da lei de Murphy, que se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errada. E a lei de Deus que diz que se deixar o homem no pecado, o homem vai para o pecado. A tendência do homem é o pecado. E esse mundo ele só não é pior porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele impede que o homem faça o pior. Deus, por sua graça, a gente chama isso de graça comum, pela misericórdia dele, pelos planos dele, porque ele quer que todos se arrependam, ele quer salvar. Então ele segura a maldade no mundo pela sua graça. Porque se soltar o homem, e muitas vezes a ira de Deus se manifesta soltando o homem. Diz o texto: por causa disso os entregou Deus às suas paixões infames. E aí ele faz uma lista de pecados. Você sabe, é quando Deus diz assim: olha, agora peque. Você sabe como um pai que vê o filho fazendo a coisa errada, e ele diz assim: agora você está aí, você quer tanto ir por esse caminho, vai. Deus o entrega. Mas Deus não podia livrá-lo, Deus está livrando, querido. Deus não pode proteger, Deus está protegendo. Mas tem hora que a ira de Deus se manifesta, deixando o homem entregue para fazer o que ele bem entender na sua vida. O que ele quiser, faz o que você quiser, faz agora. Isso é manifestação da ira de Deus, porque quando o homem sai para fazer o que ele quer, ele não respeita ninguém. Ele mata, ele estupra, ele acaba, ele arrebenta. E Deus diz: é isso que essa humanidade aqui merece.
A raiva de Deus chega ao ponto, você já teve irado assim, você que teve filhos, chegar um momento de que o filho está desobedecendo tanto, está te provocando tanto a ira, que você diz: você quer enfiar o dedo na tomada? Então enfia, infeliz. Soca o dedo na tomada para você aprender alguma coisa na vida. Chega uma hora que Deus deixa o homem. Agora, o pecado, a consequência do pecado, meu querido, chega uma hora que Deus deixa. Solta o pecado no mundo, solta alguns pecadores aí, solta muita gente de raiva, de ira. E o ser humano, solto à sua própria vontade, no que ele chama de liberdade, de livre-arbítrio, ele diz: eu agora estou livre, eu sou livre. Você acha que ele vai dizer assim: eu estou livre para fazer o bem? Ele sai para fazer o que é mal. A mulher está casada com o marido e diz assim: olha, você tem um passe livre. Você acha que ele vai fazer o quê? Qual que é a ideia que tem? Agora eu estou livre, então eu vou capinar o quintal, vou pintar a casa, vou cuidar dos meus filhos. Você acha que é isso que está na cabeça dele? Cabeça dele: estou livre, agora eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso me achafundar no pecado. Isso é manifestação da ira de Deus, soltar. Você olha assim a pessoa: mas ele está pecando, bispo, e Deus não faz nada. O cara está matando, Deus não faz nada. Deus o entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios pensamentos, porque Deus está com raiva. Isso é manifestação de ira. A vida do homem, ela é pecadora, ela segue isso. O texto diz sobre eles se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si a punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Deus disse: faz o que você quiser. Ele pegou o vale, estou livre. De vez em quando a gente vê isso, a pessoa: não, é um vale de uma noite, minha mulher me deu o vale de uma noite, sou livre por uma noite. Para fazer o bem? Não, para cometer todo tipo de coisa inconveniente. Está entregue ao pecado. Eu vou agora eu posso pecar, agora ninguém está me proibindo, agora finalmente. Você acha que ele se sente livre para ajudar? Agora finalmente minha mulher não está me vigiando, eu vou lá cuidar dos pobres. Oh, finalmente agora vou poder ajudar aqueles que estão passando fome. Você acha que é isso? Está entregue ao pecado e faz todo tipo de coisa errada. O ser humano, por sua própria natureza, a lista da partir do versículo 29: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamador, caluniador, aborrecedor de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de mal, desobediente aos pais. A lista aqui é pequena com relação ao que o ser humano é capaz de fazer. Você sabe disso. O ser humano faz coisas que Deus não duvida não, porque Deus sabe tudo, que Deus entregou, mas faz coisas que deixam a gente assustado. A crueldade, a maldade, a perversão, ela é inimaginável. É uma manifestação da ira de Deus. E por fim, há uma outra manifestação dessa ira de Deus, que será revelada ainda no juízo. Porque diante disso, um dia o Senhor diz que haverá juízo. Deus diz no verso 32: olha, conhecendo-lhes eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam. Não somente os que a fazem, mas também os que aprovam os que assim procedem. Entende que a ira de Deus, ele olha para isso e diz: como é que o povo, o ser humano, é capaz de fazer isso? E como é que tem gente que não fica indignado com isso, não tem raiva disso, não faz nada com relação a isso, acha tudo isso normal, isso tudo simples? E Deus diz: eu tenho que uma hora vir com juízo sobre a terra, fazer justiça, e não tem um justo sequer. Assim é nós, irmão, perdido no meio do pecado, largado para fazer, se deixado por Deus. O pecado se manifesta dessa forma, passíveis de morte. A raiva de Deus vou trazer juízo. Eles vão sofrer consequências dos seus próprios erros. Muitos sofrem, não é culpa de Deus não.
Deus simplesmente deixou: faça o que quiser fazer, e sofra as consequências dos seus próprios erros. Mas Deus disse também: um dia eu vou trazer juízo. O juízo de Deus, pela sabedoria e a grandeza de Deus, não tem um inocente sequer. Não importa se é criança, se é velho, se é pobre, se é rico. Deus conhece coisa que você não conhece. Você olha assim: nossa, que trenzinho mais bonitinho. Mas Deus conhece o coração, conhece o futuro, porque para Ele é presente isso aqui. Lembra quando foi escolher o rei? A hora que apareceu o primeiro, nossa, que cara bom, forte, Eliabe é o primeiro. Deus disse: vai embora, eu rejeitei. Você já imaginou uma palavra dessa? Porque você olha o exterior, eu olho o coração, eu sei quem que é esse homem. E Deus conhece o seu coração, Deus conhece o que você faz, Deus conhece o que eu faço. Você pode apagar o seu histórico, mas está registrado diante do Senhor, e isso deixa Deus irado. Porque sua tendência não é para o bem, sua tendência é para o mal, e Deus se manifesta, e você, em vez de adorar a Deus, você segue adorando outras coisas. Você se afasta de Deus, do Criador, e vai para a criatura. Você se afasta da glória de Deus, que é bendito eternamente, e procura prazeres efêmeros desta vida que passa. Isso deixa Deus indignado, e tem hora que Deus diz: então vai para onde você quiser, mas um dia eu vou trazer juízo sobre essa terra, e vou mandar fogo, e vou te mandar para o fogo do inferno, aonde haverá choro e ranger de dente, aonde o verme não morre, aonde o fogo não apaga, porque eu estou irado e minha ira vai se manifestar. Deus está com raiva da gente. Deus tem ira dessa terra pecadora, que Ele manifesta tanto, e o homem, guerra, morte, crime, dentro da mente, do coração, aprova o que faz. Nosso coração não fica nem... O que tem? Isso não nos ira, como o pecado não causa repúdio na gente. E Deus diz: como é que tu pode, isso de alguma forma, pelo menos não sentir mal por isso, de ver o pecado que está em volta? A Bíblia fala de Ló, em Hebreus capítulo 11, diz: olha, Ló estava no meio de Sodoma e Gomorra, e chama ele de justo, porque ele estava ali no meio, não salvou nem a mulher dele, uma confusão, mas a Bíblia diz que ele ficava indignado com o mundo que ele estava vivendo, e por isso chama ele de herói da fé. E a gente talvez nem isso. Que mundo perdido é esse? Que trem esquisito, que Deus está com raiva de fazer tanto, e da humanidade seguir para o erro. Qual é a sentença da humanidade? A sentença da humanidade é morte. Por isso que aquele rapaz falava: isso não tem alegria, que Jesus que dá felicidade, o quê? Ninguém vai ter felicidade com Deus enquanto não entender a infelicidade que ele está vivendo na vida. Meu pai tinha um boteco. No boteco do meu pai não tinha banheiro com privado, ele só tinha daquelas casinhas de tiro ao alvo. Uma época dessas assim, já era bem antiga, então aquilo vai comendo. Então o buraco assim ficou grande, foi comendo. E aí o cara, o povo bebendo muito. E tinha um homem lá, o apelido dele era Cocorico, bebia demais. Um dia bebeu. Meu pai teve que fechar o boteco. Ele morava na roça. Estava chovendo, meu pai foi para casa. E ele disse: eu vou ficar por aqui mesmo. E ele foi para a casinha, para dormir lá, no meio do coisa. Meu pai: tudo bem, mas você não pode ficar aqui no boteco. E foi embora. Outro dia cedo, o papai chegou para abrir o boteco. Deu vontade de mijar. Ele chegou lá no banheiro, na casinha. Quando chegou e começou a fazer, o cara gritou lá de baixo: ô, seu João, me ajuda. Ele estava bêbado, rolou a noite, caiu dentro, atolado de merda até o peito. Papai pega um pau lá e com muito esforço tira ele de lá.
joga um balde de água nele, tenta lavar ele com sabão em pó, que era o que tinha. Tirou um pouco da merda, mas ficou a sujeira. Meu pai disse: nem não agradece, vai querer pegar na minha mão. Ele ficou agradecido. Obrigado, seu João. O senhor me tirado um monte de merda que eu estava. Tem gente que gosta de dormir no meio da merda. Está aí chafurdando na vida de pecado. Tem prazer no pecado. Nunca ele está ali esnobando o amor de Deus como o rapaz. Que Deus que nada. Que amor, que felicidade que nada. Felicidade na vida é o pecado a qual Deus disse: então vai, filho. Vai, menino. Você quer o pecado? É isso que te dá prazer? Você acha que essa é a vida? Você acha que não tem eternidade? Você acha mesmo? Você acha mesmo que um dia eu vou tolerar tudo isso? Eu que criei tudo isso, eu vou deixar assim essas coisas baratas assim? Mas você quer? Chafuda. Ninguém se torna filho de Deus, como diz em João capítulo 1, verso 11: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ele não entender Efésios capítulo 3, que diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ninguém torna filho de Deus se ele não entender que está no meio da merda, no meio da ira de Deus. Você é filho da ira, irmão. Você não é filho de Deus se você não se arrependeu. Você nasceu filho do pecado, diz o Salmo 51. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O seu destino é a ira de Deus, a raiva de Deus, é o castigo eterno de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Se não reconhecermos isso, que Deus está com raiva. Nós não podemos entender o que diz Romanos capítulo 5, que diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus. Nisto conhecemos o amor de Deus, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Pode ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Deus manifesta o seu amor por nós, no fato de que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Não, o rapaz estava certo, eu não pedi para Jesus morrer, ele não podia pedir, porque ele estava morto, está morto em seus pecados, como eu, como você. Se não entendermos que estamos mortos em nossos pecados, nós não podemos receber esse grande amor com que Deus nos amou. Se não entendermos a infelicidade que é uma vida miserável, homem quem sou, quem pode me livrar da ira vindoura? Nós nunca teremos a verdadeira alegria de ter Jesus no coração, de ficar livre do peso do pecado, se nos acostumamos simplesmente a viver no meio dele. Deus está com raiva. Você nunca experimenta a alegria de Deus se a sua maior alegria é o pecado. Se isso está bom para você, se você é mais amigo do mundo, amigo dos prazeres do que amigo de Deus, isso não tem, você nunca terá a verdadeira alegria. Mas saiba dessa grande verdade, que é bem inconveniente dizer, mas Deus está com raiva. Deus está com raiva. Ele disse: olha, eu ia resolver, eu vou pagar. O que pagou minha conta no Serasa? Eu ia pagar. Ele ia pagar, porque o salário do pecado é a morte. Que dia que ele ia pagar, irmão? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, gratuito. Você não paga. Mas se você não entender a dívida que você tem, impagável, você nunca terá gratidão. Eu ia resolver isso. Você vai resolver um dia, vai. Sua arrogância, seu orgulho. Sou homem, eu sou bom, sou melhor. O que é isso? Eu sou um influencer. Influencer.
Você tem quantos te conhecem? 1 milhão de pessoas? 20 milhões de pessoas no ano 2025? O meu Senhor é conhecido pelos séculos dos séculos. São 2000 anos e até hoje o povo fala dele. Em todo lugar. Milhões, bilhões e bilhões de pessoas falam dele. E você está achando que influencia? Nós estamos no ano 2025, depois do meu Senhor, e você está achando que influencia? Cara, você não influencia nada. Meu Senhor, quando nasceu, Ele mudou a contagem do mundo, e você acha que influencia? O meu Senhor, Ele disse que a história conta que as pessoas morreram por causa dele. Você acha que influencia quem? Você não é nada. Isso é um sopro que vai prestar conta enquanto não reconhecermos que Deus está com raiva. Essa grande verdade, essa ira de Deus, que vai se manifestar em juízo, em julgamento eterno. Essa coisa não vai mudar o nosso coração enquanto você não entender que o pecado ira Deus. Enquanto você não tiver raiva daquilo que deixa Deus com raiva, nós temos que olhar o nosso coração, olhar para esse mundo pecador e dizer: meu Deus, salva. Deus tem misericórdia. Não acaba com tudo não, meu Deus. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia desse rapaz. Se não entendermos essa ira de Deus, jamais vamos provar o grande amor com que Ele nos ama.